Fala pessoal, espero que estejam todos bem. Nós vamos iniciar o estudo de soluções a partir de classificação das misturas. No ano passado nós já vimos que existem misturas homogêneas e heterogêneas. Numa mistura homogênea, como aqui está representada, que eu tenho água e sal, cloreto de sódio. Nós temos moléculas de água, H2O, os ânions cloreto e os cátions sódios aqui. As partículas são muito pequenas, elas têm as dimensões de átomos, moléculas e íons. Já numa mistura heterogênea, nós temos partículas grandes, inclusive visíveis a olho nu, como no caso da água e areia, é possível ver os grãos de areia. Entre uma mistura homogênea e a heterogênea, porém, existem os chamados coloides ou sistemas coloidais, com partículas grandes demais, consideradas esses sistemas uma solução, e pequenas demais para serem consideradas uma mistura heterogênea. Por definição da União Internacional, se as partículas forem menores do que 1 nanômetro, nós temos uma mistura homogênea. Se estiverem entre 1 nanômetro e 1 micrômetro, lembrando que nano é 10 a menos 9 e micro é 10 a menos 6, nós temos um coloide ou sistema coloidal. E partículas com mais de 1 micrômetro constituem as misturas heterogêneas. Os coloides são partículas muito pequenas, como por exemplo aqui partículas de zircônia na ordem de décimos de micrômetro, ou às vezes moléculas muito grandes, como as proteínas e os ácidos nucleicos. Temos ainda aqui uma solução, é formada por no mínimo 2 componentes, um soluto e um solvente. O solvente geralmente é o líquido, como água e sal. A água é o solvente, o sal é o soluto, e pode ter mais de um soluto também, como sal, açúcar e água. Considere 100 gramas da substância sulfato de cobre pentahidratada azul, que foi colocada num balão com 200 ml de água. No decorrer do tempo e com a agitação, ela vai dissolvendo, veja que a solução vai ficando mais concentrada, com o azul mais intenso, e ao final restaram 30 gramas dessa substância sem dissolver, por mais que se agite, para de dissolver. Pois bem, a quantidade máxima de soluto que a gente pode dissolver numa dada quantidade de solvente é o chamado coeficiente de solubilidade. Ele é uma proporção, porque quanto mais solvente tem, mais soluto é possível dissolver. Nós podemos calcular o coeficiente de solubilidade assim. Eu tinha 100 gramas, foi o que eu joguei no início. No final eu tinha 30 gramas, então dissolveram 70 gramas nos 200 mililitros de água. Ainda, se nós considerarmos que a densidade da água nessa temperatura é 1 grama por mililitro, 200 mililitros equivalem a 200 gramas de água. Na situação final, nós temos 70 gramas de soluto, 200 gramas de solvente, que somados levam a 270 gramas de solução. Muito cuidado, os 30 gramas que ficam lá sem dissolver, o denominado corpo de fundo, ele não é nem soluto, ele não é solvente, ele não faz parte da solução. Mas se 70 gramas de soluto dissolvem 200 gramas de água, quanto dissolverá em 100 gramas de água? Não é necessário fazer um outro experimento, porque essa massa máxima dissolvida é proporcional à quantidade de solvente. Então, se 70 gramas dissolve no máximo em 200 gramas, em 100 gramas dissolverá metade ou 35 gramas. O coeficiente de solubilidade geralmente é dado assim, em gramas de soluto por 100 gramas de solvente. Mas existe uma outra forma de se obter uma solução saturada e saturada com corpo de fundo também. Imagine que eu tenha aqui um sistema que tenha 17 gramas e meio de soluto, do sulfato de cobre pentaidratado ainda, e 100 gramas de água. Porém, nós permitimos que o solvente, a água, evapore. A partir de 50 gramas de água, vai começar a cristalizar, formar corpo de fundo na solução. Já a massa de soluto não diminui. O soluto não está evaporando, era 17 gramas e meio no início ao final.
Mas a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: quanto desse 17,5 gramas está como corpo de fundo e quanto está dissolvido? Consideremos novamente o coeficiente de solubilidade desse sal em água, 35 gramas por 100 gramas. Se 35 gramas dissolve no máximo em 100 gramas de água, em 40 gramas dissolverá X. E esse X é igual a 14 gramas. Bem, como eu tinha 17,5 gramas e apenas 14 gramas dissolvem, 3,5 gramas vão constituir o corpo de fundo. Então eu tenho uma solução saturada com um corpo de fundo. Existe um caso particular de solução denominada supersaturada. Imagine que eu tenha do mesmo sal ainda 62 gramas dissolvidos em 100 gramas de água. Foi possível dissolver 62 gramas porque a temperatura é maior e a solubilidade desse sal aumenta com o aumento da temperatura. O que nós vamos esperar se a temperatura cair a 25 Celsius? Sabemos que o coeficiente de solubilidade desse sal nessa temperatura é 35 gramas. Portanto, como eu tinha 62 gramas dissolvidos e agora só 35, 27 gramas cristalizam. Porém, se a solução estiver límpida, ela foi filtrada, não tiver partículas, ela pode durante algum tempo permanecer sem que cristalize ou que se forme o corpo de fundo. Essa solução, então, é chamada supersaturada. Mas cuidado, as soluções supersaturadas são instáveis. Se você jogar um pedacinho de sal ou agitar a solução, ela vai cristalizar o excesso de soluto e vai voltar a ser uma solução saturada com corpo de fundo. Aqui nós temos uma curva que mostra o aumento da solubilidade do sal sulfato de cobre pentaidratado com a temperatura. Então, à medida que a temperatura aumenta, a sua solubilidade também aumenta. Com isso, nós podemos ter 3 tipos de soluções. Se a proporção de soluto solvente for menor que o coeficiente de solubilidade, a solução é insaturada. Se essa proporção for igual ao coeficiente de solubilidade, a solução é saturada. E se a quantidade dissolvida, então, se a proporção for maior que o coeficiente de solubilidade, a solução é classificada como supersaturada. Sempre lembrando que são soluções instáveis que vão acabar cristalizando de qualquer forma o excesso de soluto. Na curva, se você tiver qualquer ponto acima da curva do coeficiente de solubilidade aumentando com a temperatura, qualquer ponto acima corresponde a uma solução supersaturada, qualquer ponto abaixo corresponde à solução insaturada, e é claro que a própria curva representa as soluções saturadas. Este gráfico mostra como varia o coeficiente de solubilidade de diversas substâncias com o aumento da temperatura. Nós temos aqui o nitrato de sódio, nitrato de chumbo, nitrato de potássio, cloreto de sódio, sulfato de cobre pentaidratado, o clorato de potássio e o sulfato de sério. O que a gente observa é que a maior parte das substâncias tem o coeficiente de solubilidade aumentando com o aumento da temperatura. Isso ocorre porque essas dissoluções são endotérmicas, elas absorvem calor. Então, se você aquece, se você joga calor no sistema, é claro que isso vai favorecer as reações, as dissoluções que absorvem calor. Já nesses casos mais raros, como no caso do sulfato de sério, em que a solubilidade diminui com o aumento da temperatura, isso é característica de dissolução exotérmica. Quando você dissolve, o material libera calor, e como libera calor, se você aumentar, você está fazendo o contrário
do que favoreceria a dissolução. Bem, hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos, se cuidem e até a próxima.